Mas quem está no lobby aí com a gente? Boa tarde, policial Alex Carlos Poiati, tudo bem com o senhor? Boa tarde. O senhor também foi arrolado como testemunha. Responderá primeiro perguntas do promotor de justiça, tem a obrigação de dizer a verdade. O doutor Rafael está com a palavra. Boa tarde, policial Poiati, tudo bem? Boa tarde, doutor. Poiati, você lembra desse caso envolvendo o Samuel Rodrigues no dia 29 de janeiro de 2021? Sim, senhor. Resumidamente, se o senhor puder relatar, eu agradeço. Tá. O Samuel Osório, conhecido como Samuca, ele é amplamente conhecido no nosso meio policial. A gente tinha informações, denúncias em seu desfavor que ele realizava o tráfico de drogas na sua residência. A partir daí, iniciamos o patrulhamento nas mediações da sua residência, no bairro Pôr do Sol, momento que a gente conseguiu visualizar 2 indivíduos saindo de sua residência. Algumas quadras à frente, abordamos esses 2 indivíduos. Com um deles foi encontrado 50 gramas de maconha, a qual ele informou que teria comprado do Samuel pela quantia de R$200, discriminou as notas. A gente, com os 2 abordados, fomos até a casa de Samuel, que estava próximo do portão. Ele mora ao fundo, né? Então tem um corredor que dá acesso à casa, ele estava próximo desse corredor, tentou correr, mas foi abordado ali no corredor. Em busca pessoal com o Samuel foi encontrado R$200, exatamente na maneira que o usuário lá, o abordado, teria discriminado para a gente. Ele franqueou a entrada, na casa tinha sua Mazda, que também franqueou a entrada para a gente entrar. Na sala, sobre o sofá, foi encontrado algumas porções de maconha, uma balança uma bacia verde e uma faca. Então, a droga, a bacia e a faca na sala. Ele indicou que no quintal da sua casa, enterrado debaixo de um pé de amora, tinha uma balança de precisão e mais drogas. No local indicado foi encontrado, certo? Ele informou que a sua Mazda não tinha conhecimento da prática de tráfico, que ele realizava o tráfico para ajudar nas custas de compra de material de tatuagem, porque ele é tatuador, segundo ele. Foi dado voz de prisão e conduzido para o DP, partes e dados. Tá bom, sem mais, obrigado. Defesa tem alguma, doutor? Sim, excelência. À vontade. Boa tarde, Alex. Tudo bom? Boa tarde. Ô, Alex, o senhor pode me descrever como foi a dinâmica dessa abordagem? O Samuel estava no corredor da casa dele? Ele estava próximo a esse portão que estava entreaberto. Assim que ele viu a nossa presença, ele tentou correr. A gente abordou logo no corredor ali, né? Certo. O senhor disse que tanto ele quanto a esposa franquearam a entrada no imóvel, correto? Sim. Em que momento essa entrada foi franqueada? Vocês já estavam abordando ele no corredor? A abordagem foi ali no corredor próximo ao portão, né? Ele tentou correr no sentido da sua residência, mas não conseguiu. Aí, a princípio, ele negou, doutor, inclusive, que estava na prática de drogas. Porém, assim que foi informado que tinha 2 usuários que acabaram de comprar essas drogas dele, ele viu numa situação de colaborar a partir daí, entendeu? Foi o momento que ele franqueou, acompanhou a gente até o fundo da residência, onde estava a esposa deles, e ambos franquearam nossa entrada. Certo. Sem mais, excelência. Ok, eu não tenho perguntas. Muito obrigado, Poiati. Pode encerrar. À disposição. Obrigado. Excelência, a princípio o Carlos, tá? Se for o caso, eu desisto do próximo. Rafael, só o Carlos mesmo está na sala, o outro eu tentei inúmeros contatos e não obtive sucesso, inclusive agora. Carlos, o senhor está na sala de audiência. Libera microfone e câmera para conversar com a gente, por favor. Max, você tem seu desenho aí para explicar para ele? Aparece aí e explica, por gentileza. Carlos, igual eu tinha explicado para o senhor, tem que clicar nesse desenho aqui, ó. Clica na tela do seu celular, vai aparecer esse desenho com um risco, tem que clicar nele e tirar esse risquinho. Aqui, Carlos, ó. Só clicar na tela do seu celular, vai aparecer uma janelinha com esse desenho, o senhor tem que clicar e tirar o risquinho desse desenho, tá bom? Que é da câmera, para a gente poder ver o senhor, a gente não está vendo o senhor.
Assim que o senhor fizer isso... Mas não apareceu nada aqui. Isso. Agora a gente está ouvindo, senhor. Clica na tela do celular agora, Carlos. Vai aparecer um quadradinho de novo, e aí vai aparecer esse desenho da câmera aqui, ó. Tem que tirar esse grifo que está em cima. É um quadradinho com um triângulo aí, que eles falam que é uma câmera, tá bom? A gente consegue te ouvir. Clica uma vez só e espera, porque às vezes você clica 2 vezes, ele vai e volta. Aí, garoto, beleza. Fala um alô pra gente saber se tá funcionando certinho. Só, o microfone desligou agora. Clica uma vez lá no negócio do microfone. Isso. Beleza. Quem tá contigo aí? O Eduardo. Tá. Eduardo tem que ficar em outro lugar, não pode ouvir o depoimento do Carlos. Então, Eduardo tem que ficar longe aí, tá bom? Bom. Doutores, vamos conversar com o Carlos Romero, enrolado como testemunha na denúncia. Carlos vai ser ouvido como testemunha no caso, tem a obrigação de dizer a verdade, responder as primeiras perguntas do promotor, que é o doutor José Rafael. Doutor, fica à vontade. Boa tarde, Carlos. Sim. O senhor está me ouvindo bem? Sim. Tá. O senhor foi abordado pela polícia em 29 de janeiro de 2021? Sim. O senhor estava com droga? Estava. Com que droga? Com maconha. Tá. O senhor pagou... Essa maconha era para uso? Isso. O senhor pagou quanto? Paguei R$200. Tá. O senhor comprou do Samuel? Sim. O senhor já conhecia o Samuel? Não. Como é que o senhor chegou até ele? Pelo celular. Sim, mas como? Quem que te indicou ele? Um colega meu. Ah, tá. E aí o Samuel passou a localização ou o endereço? Sim. Tá. O senhor chegou a entrar na casa dele para comprar droga ou foi ali na frente que o repasse aconteceu? Sim, eu entrei no portão. Ah, no portão. Tá bom. O senhor estava acompanhado de quem? Com o Eduardo. Tá bom, então. Sem mais, obrigado. Doutor, defesa tem alguma questão para fazer? Sim, excelência. Seu Carlos, boa tarde, tudo bem? Como que o senhor chegou até o réu? Só para deixar um pouco mais claro. Eu não consegui ouvir. Através de como? Através de quem o senhor chegou até o réu? Um colega meu daqui da minha cidade. No caso, esse colega seria o Davi. Isso. Certo. Ele intermediou essa negociação de drogas com o senhor? Não. Não, ele não intermediou essa venda. Quando o senhor saiu da residência do réu, o senhor viu alguma viatura policial ali na rua, nas redondezas? Não. Vi a hora que eu virei a esquina. Certo. E foi nessa ocasião que você foi abordado, foi virando a esquina. Correto. Você estava na viatura quando a polícia voltou até a casa do réu? Estava. Você viu a atuação dos policiais? Não, a gente estava longe. Certo, certo. Você não conseguiu ver, então, se os policiais conversaram com o réu antes de entrar na casa dele? Não. O senhor não conseguiu ver? Não vi. Certo. Sem perguntas, excelente. Carlos, por que os policiais foram até a casa do réu? E não em outra casa? Para ver se tinha droga, eu acho. Como é que eles sabiam que o senhor tinha saído de lá? Porque eu falei. O senhor falou que comprou a droga dele? Sim. O senhor falou que negociou pelo WhatsApp? Sim. Contou tudo certinho para os PMs? Sim.
Ok. O Eduardo também contou isso? Sim. Beleza. Doutor Rafael, eles estão na mesma casa? Eu não vou nem desligar link para saber se eu quero saber se o senhor vai querer ouvir o Eduardo ou não. Não, excelência, para evitar o risco, eu não quero ouvir o Eduardo, tá? Já que estão aí. Doutor, pela defesa, tem alguma objeção na dispensa, doutor? Não, excelência. Eu também não vejo necessidade. Carlos, então pode encerrar o Eduardo, teu quase xará, e está dispensado, beleza? Ok. Alô, tudo bom? Estou vendo o lobby, mas é o doutor Maurício. Doutores, dando seguimento aqui à instrução, remanesce a oitiva, na verdade, o interrogatório do réu. Vai pedindo para o pessoal liberar o microfone dele, por gentileza, Max, pelo chat, enquanto eu explico o procedimento. Samuel, vai ser interrogado, que é o momento que o senhor tem para dar a sua versão, mas não é obrigado a responder perguntas, porque tem o direito de ficar em silêncio e, fazendo uso desse direito, não terá prejuízo no processo. Está sendo acusado do crime de tráfico de drogas, e essa acusação é baseada na entrega de droga, na venda de droga para esses dois garotos, para o Eduardo e para o Carlos, e também pelo fato de o senhor manter mais algumas porções, 36 na verdade, guardadas para esse fim, num terreno aí que fica próximo da sua casa, lá da sua casa. E na ocasião o senhor teria sido, inclusive, encontrado na posse de R$200, que seria o dinheiro entregue em pagamento pelos dois garotos. Teriam feito tratativas pelo aparelho celular, tanto ele quanto o senhor. Foram apreendidos também uma balança de precisão, uma faca, e tudo isso ostentava resquícios de maconha, conforme laudo. Tá? Só para não ter dúvida, as drogas que foram vendidas seriam 5 porções com peso total de pouco mais de 48 gramas, e as apreendidas ainda lá no local, 36 porções dessa mesma droga, da maconha, o peso um pouquinho acima de 374 gramas. A verdadeira essa acusação, Carlos? Desculpe, Samuel. Verdade, senhor. Sim, senhor. Há quanto tempo o senhor vinha praticando tráfico de drogas? Eu peguei essa droga, foi na segunda-feira, senhor. Certo. E os policiais disseram que o senhor tinha até algumas profissões, inclusive parece que tatuador, é isso? Sim, senhor. Eu vivia de tatuagem, senhor. Tá. E por que resolveu mudar aí de profissão para uma coisa que não pode fazer? Então, senhor, por conta da necessidade, da dificuldade, senhor, eu estava vivendo mesmo do auxílio, aí como cortou o auxílio, senhor, eu tive que pegar essa droga aí por última saída, minha última opção, senhor. O senhor já havia praticado tráfico de drogas no passado? Não, senhor. É a primeira vez? Sim, senhor. E qual era o problema que o senhor tinha com os policiais, em especial da Força Tática? Porque eles disseram que o senhor já era freguês de abordagem deles. Por conta das tatuagens, né, senhor? Ser mal visto, assim. Mas em Fernandópolis é duro não arrumar alguém sem tatuagem, não é? Sim, tem bastante, senhor. Tem muita gente. E é raro ver alguém tatuado, sendo abordado. Bom, o senhor não sabe explicar por que o senhor, fora as tatuagens, por que o senhor era freguês de abordagem? Porque eu também andava com bastante má companhia, senhor. Isso aí é verdade. Traficante também ou não? Sim, senhor, andava com bastante. E o senhor negociava pelo celular a venda da droga? A maioria das vezes, sim, senhor. Esse Davi, que o doutor falou Davi, não sei se é Davi ou David, que seria aí o elo de ligação entre o senhor e os garotos lá. Quem que é esse rapaz? Então, eu conheci ele mesmo pelo Facebook, até mesmo eu cheguei a vender algumas vezes para ele, umas 2, 3 vezes eu vendi para ele, senhor. Perfeito, ok. Já foi condenado no passado por alguma coisa, Samuel? Não, senhor, não cheguei a ser condenado, senhor. E na adolescência? Também não, senhor. Não? Beleza. É casado, tem filhos? Sou amasiado, senhor. Meu primeiro filho nasce agora em junho, senhor. E a esposa, mexia com alguma coisa errada ou não? Não, senhor, ela nem tinha ciência que eu estava traficando. Beleza. Como é que foi a entrada na sua casa? Explica pra gente. Então, senhor, eu soltei os rapazes lá, numa pequena porção que foi a 5 porções lá.
Aí foi onde eu acabei de soltar eles, os policiais já invadiram a minha casa. Eu estava no corredor lá no fundo e eles já chegaram entrando, não chegaram perguntando para mim se podia entrar. Já chegaram entrando, eu estava lá no fundo e até mesmo eu não tentei correr. Eu já vi que eu tinha perdido, aí foi onde eles entraram, acharam 5 porção e ali de bate-pronto eu mesmo já entreguei o restante que estava enterrado. Onde estava a droga enterrada? Só para a gente entender certinho. No galinheiro. Estava dentro da casa, fora da casa? Fora da casa, no quintalzinho que tem lá, senhor. Atrás de um fogão, debaixo do pé de amora. A minha conexão caiu aqui, me fala onde é que estava a droga enterrada, por favor. Estava enterrada no quintal, senhor, no galinheiro, debaixo do pé de amora. Ok. A balança também estava lá? Estava junto, senhor. Perfeito. O senhor gostaria de explicar mais alguma coisa, Samuel? Então, senhor, eu gostaria de pedir uma oportunidade pro senhor de eu estar respondendo liberdade, estar vendo meu filho nascer, senhor. Até mesmo eu sou cristão desde quando eu nasci, minha família toda não tem dentro com nada, senhor. E eu queria pedir essa oportunidade pro senhor. Eu me reconciliei com Deus aqui dentro. Não quero mais essa vida para mim, senhor. Doutor José Rafael, o senhor tem alguma questão para fazer? Não, obrigado. Doutor Nis, tem alguma questão para fazer? Sim, excelência. Tudo bom? Fica à vontade, doutor. Alô, tá ouvindo? Sim. Samuel, boa tarde, tudo bem? Bem, senhor. Tudo certo. Só alguns pontos aqui que eu gostaria de saber. O senhor faz uso de entorpecente? O senhor faz uso de drogas? Sim, senhor, eu uso há bastante tempo. Certo. O senhor disse que havia pego essa droga para vender naquela mesma semana. Não consigo entender, senhor, tá cortando. O senhor disse que havia pego para vender na mesma semana, correto? Não entendi, senhor. Samuel, você pretendia continuar traficando após a venda daquele entorpecente? Não, senhor. Só para mim conseguir um dinheiro mesmo e investir em material de tatuagem. Você estava sem trabalhar há quanto tempo, Samuel? Mais de um mês, senhor. Praticamente um mês ali. Alguma semana. Beirando um mês. A sua esposa, ela trabalha? Não, senhor. Ela tinha perdido o emprego por causa da gravidez. Certo. Doutor, eu não ouvi. Sem mais. Encerrou? Sem mais? Ok. Doutores, encerrado o interrogatório. Eu vou tirar o microfone aí, ô Samuel, mas continua com a gente. Tá bom, senhor. Doutores, encerrado a instrução, caso não haja requerimentos diversos, eu passarei aos debates. Posso? Eu não sei se é a minha internet ou a dos senhores que está ruim. Pode? Ok. A minha internet está bem ruim. Vamos lá, doutor Rafael, estou ouvindo bem o senhor. São 15 horas e 4 minutos, o senhor está com a palavra. Tá, obrigado, excelência. Excelentíssimo doutor advogado, doutor Vinícius, também, né? Réu Samuel, boa tarde. Processo em que o Samuel Rodrigues Osório, vulgo Samuca, está sendo acusado da prática de crime de tráfico de drogas por ter vendido porção de droga, aproximadamente 50 gramas para usuários, e porque também, na mesma ocasião, 29 de janeiro de 2021, na residência, a Devaldo Faria Borges 275, ele mantinha ali guardado, né, sem autorização legal, porções de drogas destinadas ao tráfico. Reporto-me aos fatos descritos na denúncia de folha 102, 104, né? Processo regular, em ordem. A denúncia foi oferecida à folha 102, 104, Samuel notificado, a folha 253, defesa apresentada, a folha 254, 268, instrução nesta data, com autorização da defesa, representando os interesses do réu.
No mérito, eu peço a procedência integral da pretensão punitiva, né? A materialidade foi bem apontada, auto de exibição e apreensão de folhas 25 e 26, fotografias de folha 38, 39, 43, laudos de folhas 67, 87, 88 e de folhas 92, positivos para drogas, inclusive para resquícios de drogas, dentre as quais cocaína também, além da maconha, na faca, né, também, e na bacia, localizada na residência, folha 106 e 107. A autoria do Samuel também está bem comprovada, tá? Samuel admitiu, tanto na polícia como nesta oportunidade, a guarda de drogas para o tráfico e o tráfico cometido instantes antes da abordagem policial. Não há qualquer irregularidade na ação dos policiais. Destaco que os dois policiais foram uníssonos no sentido de que observaram movimentação característica, já tendo conhecimento do tráfico que o acusado cometia na residência, vendo duas pessoas, claro, aparentemente usuárias, saindo da residência, verificaram a distância, né, e fizeram a abordagem. A abordagem não foi ao acaso, eles viram essas duas pessoas sair. Surpreenderam os dois usuários com quase 50 gramas de maconha que acabaram de adquirir do acusado. Portanto, o caso é de flagrante delito. Flagrante delito. A partir disto, deste flagrante, né, os policiais então rumaram o acusado e, segundo os policiais, o acusado franqueou a entrada, ainda que não tivesse franqueado a entrada, data máxima vênia, ainda que não tivesse franqueado a entrada, né? Flagrante delito. O entendimento que os tribunais têm tido no sentido de que é nulo a incursão à residência e a apreensão de droga nos casos em que a abordagem se dá aleatoriamente. Neste caso ocorreu um flagrante lá de fora. Qualquer entendimento fora disso, ainda que seja do STJ, do STF, com todo respeito, viola a Constituição da República, que diz que a invasão do domicílio é proibida a não ser nos casos de flagrante delito, e é flagrante delito, tá? O repasse de droga foi feito ali, na residência, portanto não há que se falar em qualquer irregularidade, ainda que fosse os dois policiais falaram que o acusado franqueou a entrada, né, deles próprios policiais na residência, por ocasião da ação, e nenhum momento do depoimento seu na polícia, folhas 9 e 10, o acusado invocou qualquer tipo de abuso por parte dos policiais ou coação no sentido do ingresso deles na residência, de modo que é insustentável, com todo respeito, qualquer tese nesse sentido. De outro lado, os policiais militares confirmaram a ocorrência de toda a dinâmica dos fatos escritos da denúncia, inclusive o encontro das drogas e os materiais, né, indicativos aí de utilizados para o preparo, divisão e subdivisão das drogas, e inclusive dos R$200, inclusive com as notas bem definidas, indicadas pelo usuário Carlos. O Carlos foi ouvido nesta data, assim como na polícia, confirmou que adquiriu droga do acusado, por indicação de um outro amigo, né? Portanto, prova plena, no sentido da ocorrência do crime de tráfico de drogas, na modalidade de venda e da guarda pelo acusado, tá? Portanto, em razão disso, eu peço a procedência da pretensão punitiva, peço que seja considerada a quantidade das drogas para fins de aumento de pena na primeira fase, né? O acusado ele é primário mesmo, embora tenha um envolvimento por tráfico e associação para o tráfico no passado, o inquérito foi arquivado. Ele tem uma NPP, um acordo de não persecução penal recentemente feito por envolvimento em outro delito, mas que não caracteriza reincidente, né? Peço seja afastado o benefício do parágrafo 4º do artigo 33 por várias razões. Primeiro, a palavra dos policiais, dos dois policiais, dizendo que já tinham conhecimento de que o Samuel há muito estava envolvido com crime, especialmente tráfico. O sargento Zaparó diz que há pelo menos 2 meses tinha essa informação. A quantidade de droga, por si só, indica que o Samuel não começou a traficar 2, 3 dias antes, como ele quis fazer crer. Mesmo porque ele tinha balança,
de precisão, tinha bacia, né? E resquícios de outras drogas além da maconha. Isso não é conduta típica de quem começou ontem a traficar. Terceiro ponto importante é que nas várias conversas, porque foram devassados os celulares do acusado e também dos usuários, mas de foro 221 ali verifica-se que o Samuel é referido por um conhecido do Carlos usuário como pessoa que vende droga na cidade, né? Ou seja, ele já era uma referência como vendedor de droga. E isso não acontece com quem inicia o tráfico naquele dia ou 2 dias antes, né? Ninguém vai à casa de um outro para tentar ver se essa pessoa vende droga se não tivesse conhecimento prévio de que essa pessoa trafica, que exerce o tráfico como atividade. E ainda que na busca de uma renda complementar, era uma atividade que ele incorporou e já havia incorporado na sua vida, né? A reforçar aí a habitualidade dessa conduta nova de complementação de renda e que não se justifica nem em meio à pandemia, né? Porque ele tinha atividade, ainda que com dificuldade, ele tinha atividade, e ainda que não tivesse, né? E ainda que não tivesse. Por tal razão, peço seja afastado o benefício do parágrafo 3º, o benefício do parágrafo 4º do artigo 33, né, a minorante, e fixando-se a pena aí acima do mínimo de 5 anos. Por fim, peço fixação do regime fechado para o indicumento da pena, não obstante o quanto da pena. O crime de tráfico sem a causa de redução é crime equiparado a hediondo. Foi erigido a qualidade, a condição de hediondo por equiparação, e a quem se reserva, a meu ver, o regime fechado como o único capaz, né, de fazer incutir no seu agente, ou pelo menos tentar fazer incutir no seu agente, os princípios da prevenção e da repressão que são da pena. Nenhum outro regime vejo adequado nesses casos que não o fechado, portanto, peço a fixação do regime fechado para cumprir da pena, sem substituição por regime de direito ou suspensão, previsto no artigo 44 e 77 do Código Penal. Por fim, peço a declaração de perdimento dos valores em dinheiro e dos bens apreendidos, porque claramente produtos do crime e utilizados para o crime. Por fim, peço seja mantida, em caso de condenação, a prisão preventiva do acusado para aplicação da lei, maiormente em caso de condenação. Por fim, excelência, destaco que esse pedido de oportunidade do acusado, que é comum em casos como tais, já existe na nossa legislação, né? Nossa legislação não tem pena de morte, muito menos perpétua para traficante de drogas, como tem outros países. O benefício e a oportunidade existe, o nosso legislador já deu. Que é daqui 2 anos e meio, 2 anos, no máximo ele já está na rua, gozando da sua vida civil, ainda que com liberdade restringida. A meu ver, para tráfico de drogas, não existe oportunidade maior quando se comprovar a ação, como no caso. É só, obrigado. Doutor, a defesa está com a palavra, são 15h13. Certo. Bom, excelência, primeiramente gostaria de iniciar nossa palavra cumprimentando Vossa Excelência pelo zelo com que o senhor conduz as instruções criminais. Gostaria também de estender os cumprimentos ao ilustre doutor José Rafael, promotor de justiça, e também aos serventuários, né, aqui representados na pessoa do senhor Max. No tocante aos autos, excelência, verifica-se que o réu está sendo processado como incurso no artigo 33 da Lei de Drogas. Haja vista que, segundo o narrador da acusação, no dia 29 de janeiro de 2021, por volta das 17 horas, na rua Adevaldo Faria Borges, nessa cidade comarca, o réu guardava em depósito 31 porções de maconha, bem como vendeu para Carlos Eduardo de Souza Romero e Eduardo Donário dos Santos 5 porções do mesmo entorpecente. Segundo consta, Carlos Eduardo de Souza Romero e Eduardo Donário foram abordados pelos policiais militares após saírem da residência do réu, ocasião em que confessaram a condição de usuário e que haviam adquirido o entorpecente deste. Desta feita, os policiais militares foram à residência do denunciado e lá encontraram outras 31 porções de maconha, uma vasilha plástica, uma faca com resquícios de entorpecente, uma balança de precisão, além do dinheiro que havia sido descrito pelos usuários, né, que haviam pago para o réu.
Embora, com a devida vênia, embora os milicianos sustentem que o réu teria franqueado a entrada deste no imóvel, ocorre da dinâmica dos fatos narrados pelos policiais, pelos próprios policiais, que esses já estavam no interior da residência do réu quando houve, de fato, essa autorização, né, por parte do réu e essa confissão acerca dos fatos. O depoimento do senhor Carlos Eduardo deixa claro que não havia na rua da casa do réu, no momento que eles saíram da casa do réu, que não havia viatura policial ali, de modo que seria questionável que, de fato, esses milicianos tivessem visualizado a saída destes da residência. O depoimento do réu também deixa nítido que os policiais militares adentraram o imóvel sem sua autorização, de modo que, data máxima vênia, a conduta dos policiais evidentemente afronta a inviolabilidade domiciliar, garantida pelo artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Isso porque não haviam quaisquer hipóteses do mencionado dispositivo que permitem, né, a invasão de domicílio. Conforme entendimento jurisprudencial, que inclusive foi apresentado em sede de defesa, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundamentadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro do imóvel ocorre situação de flagrante delito, de modo que com a devida vênia resta evidente a irregularidade da prisão em flagrante e, consequentemente, a nulidade das provas obtidas através da mencionada violação. Entretanto, Excelência, sendo suplantadas, né, essas causas de nulidade acima expostas, entende que o réu faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, pois, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, essa causa redutora da pena será cabível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosas, o que se faz presente no caso concreto. Verifica-se da folha de antecedentes criminais que o réu foi investigado nos autos do inquérito 1500-163 de 2019, o qual foi arquivado, e que tem apenas um processo em trâmite que seria por uma apuração de um crime de desacato. Ou seja, inexistem condenações pretéritas que retirem a condição de primariedade do réu. Ademais, nos termos da súmula 444 do STJ, inquéritos ou processos em andamento que ainda não tenham transitado em julgado não devem ser levados em consideração como maus antecedentes e tampouco como causa para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Igualmente, o réu não integra a organização criminosa e sequer existem ali indícios de que ele se dedicava efetivamente à prática de atividades criminosas. Ao contrário, o réu deixou claro que é tatuador e que, em decorrência das dificuldades financeiras que estava atravessando, decidiu ali naqueles dias, naquela mesma semana, iniciar a venda de entorpecentes para conseguir sustentar a família e comprar materiais para voltar a tatuar. Portanto, requer respeitosamente o reconhecimento do tráfico privilegiado e, consequentemente, a aplicação da redução máxima da pena no patamar de 2/3, nos moldes do artigo 33, parágrafo 4º. No tocante à dosimetria da pena, requer com idêntico respeito o reconhecimento das circunstâncias favoráveis do réu, tais como o comportamento deste durante a abordagem policial, que colaborou com essa atuação, bem como para que seja aplicada a atenuante da confissão, visto que ele confessou espontaneamente os fatos, tanto em sede policial quanto agora em juízo. Sem prejuízo, Excelência, restando o réu condenado a pena inferior a 4 anos, sendo reconhecido o tráfico privilegiado, requer a substituição por medidas restritivas de direito ou ainda a suspensão condicional da pena. Sem mais, Excelência. Ok, doutores. Eu estou redigindo aqui a sentença, de acordo com o que foi passado. Eu já quero adiantar para os senhores, antes do texto final, porque já tenho condições de fazê-lo agora. Até porque a matéria ela é
de fato, ela é pouco controvertida. Resta inicialmente apreciar a preliminar levantada pela defesa e já previamente combatida pela acusação de violação irregular do domicílio. Afasto essa preliminar, tendo em vista que não houve inicialmente violação para busca, mas para prisão em flagrante de quem foi delatado pelos compradores do entorpecente como vendedor da droga. Daí a abordagem no interior se deu regularmente, a violação ela é respaldada pela Constituição. A busca que ocorreu após a prisão em flagrante, a prisão captura, ela se deu porque o réu indicou o local de guarda de mais entorpecente, aí confirmando mais uma circunstância própria de flagrante. Também a viabilizar a busca, afora a autorização dele para que isso ocorresse. Então, não há que se falar em nulidade da atuação dos policiais militares e da coleta de prova inicial. No mérito, não tem dúvida de que o tráfico ocorreu, o próprio réu confessou, estava portando o dinheiro na quantidade entregue pelos usuários, se é que são usuários. Os policiais militares confirmaram a diligência nos atos moldes da denúncia. Então, basicamente, a prova oral é uníssona no sentido de que o réu entregou a droga a consumo desses terceiros e mantinha as porções para esse fim, ainda que parte pudesse ser consumida por ele. O importa é que ele é tipificado pela conduta mais grave do artigo 33. A defesa pede o reconhecimento da causa de redução de pena própria do delito, mas as ligações, as mensagens trocadas pelos aparelhos apreendidos do Carlos, do réu, indicam aí a existência do Davi no meio do caminho, e os dois confirmaram essa questão. A defesa perguntou para o Carlos quem é que passou o contato do réu, ele disse que foi esse Davi ou David, e o próprio réu nos disse isso hoje. Essa dinâmica, o fato do réu ter confirmado venda de drogas em pelo menos 3 oportunidades para o tal do Davi, inviabiliza a história de que a droga foi adquirida poucos dias antes e que estava somente se iniciando aí a venda de entorpecente, que seria uma vez só. Primeiro que não seria uma vez só, porque havia uma grande quantidade no imóvel, essa atividade se desenvolveria ao longo do tempo. Além disso, ele já havia vendido drogas em várias oportunidades. Como eu disse, ele já era freguês de abordagem da Polícia Militar, conhecido como traficante de drogas como Samuca. Então, eu afasto desde logo a possibilidade de aplicar o redutor a despeito da primariedade. Destaco que primariedade no tráfico não significa nada se o sujeito é traficante habitual. Porque, na verdade, ele é mais esperto do que inocente. Assim, a condenação é do artigo 33 caput, pena base estabelecida 1/6 acima do mínimo pelo uso do domicílio como ponto de venda de droga blindando a atividade criminosa e também 1/6 pela quantidade de entorpecente que foi apreendida. Na segunda fase, reconheci a atenuante da confissão, que foi pura e simples, ainda que ele tenha buscado aí o parágrafo 4º, o fato é que ele não negou venda de drogas em outras ocasiões, colaborou então com a instrução, inclusive colaborou com a abordagem policial, reduzindo em 1/6. A pena, então, ficou definitivamente em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, 555 dias multa, no valor mínimo. Como tenho defendido, o regime fechado para o traficante habitual é o único adequado sob pena de criar uma falta de sistematicidade no direito penal. Eu destaco aqui que 3 crimes de furto praticados pelo mesmo sujeito, a jurisprudência defende com afinco que o regime fechado é o mais adequado. Porém, 3 crimes de furto são muito menos graves que 3 vendas de entorpecente. E só hoje o réu confessou 4. Assim, é razoável que o regime seja fechado. A pena impede pena alternativa, impede sursis, porque é superior a 4 anos. E eu recomendo ele na prisão que se encontra por permanecerem presentes os seus motivos. É isso, doutores. Há interesse de manifestarem já sobre recurso ou não, ou querem aguardar apenas a leitura da sentença com o texto final? Excelência, eu prefiro aguardar a sentença final. Perfeito, doutor. Doutor Rafael, então, se o senhor quiser aguardar, se o senhor quiser manifestar, eu já consto também. Pode constatar, o perdimento constou dos valores? Perdimento dos valores que são produtos do crime e do celular que era instrumento do crime, exceto dos outros garotos que eu vou devolver, caso eles queiram. Porque eles balança também, então, né? Balança apreendido. Sem recurso. O dinheiro vai para o dinheiro União
os demais bens que são inservíveis para a União, eu mando destruir. Tá bom, Ok? obrigado. Sem mais. Ok, doutor. Então, doutor, pela defesa, fica aí o prazo em aberto, ok? Muito Até obrigado. logo, Encerramos. doutores. Ok, Obrigado. excelência, boa tarde. Boa tarde, Boa doutor. tarde.